presidente da LDU surpreendeu ao elogiar o Palmeiras e reconhecer o favoritismo do Verdão na semifinal da Libertadores. Em entrevista, ele destacou o trabalho de Leila Pereira e Abel Ferreira e admitiu que o time equatoriano chega como azarão na disputa. Consideramos que a LDU é um azarão no torneio. Nosso objetivo inicial era passar da fase de grupos e depois seguir o mais longe possível, afirmou o dirigente. Mesmo reconhecendo a força do adversário, o presidente garantiu que a equipe vai lutar até o fim por uma vaga na grande final. No final do vídeo, vou trazer as prováveis escalações para o duelo entre LDU e Palmeiras. Mas antes, quero saber, qual o seu palpite para esse jogo? Deixe o placar aqui nos comentários. A LDU está invicta na Libertadores em casa, isso é fato, mas o Palmeiras é um time que fora dos seus domínios tem muita força, consegue se comprometer, surpreender. Hoje a gente lembra do que fez contra o River Plate, especialmente, uma partida muito bem jogada. O Palmeiras conseguiu se impor num estádio com mais de 80 mil pessoas. Edu, então, por mais que as dificuldades existam, o Palmeiras está preparado para isso. Preparadíssimo, Renata, até porque esse time já deu mostra que consegue jogar na pressão, já tem o seu esquema tático, os jogadores já entendem o que tem que fazer jogando fora de casa. Haja visto aí, como você falou, contra o River Plate, até mesmo contra o Flamengo, né? Perdeu, mas jogou bem, com postura, marcando em cima, e eu acredito que vai manter a mesma coisa. Acho que o Palmeiras tem o seu estilo de jogo, ele não vai mudar agora. Então, acho que a questão de repente, a dúvida é se coloca Murilo ou Fux. Eu acredito que possa voltar o Murilo, mas se continuar o Fux também, eu acho que a confiança é muito grande também. É um jogo, como eu falei no início, não decide nada, mas encaminha. E a gente viu que eles eliminando Botafogo e São Paulo, ou credencia com um time que tem que tomar cuidado. Agora, o Palmeiras vem numa invencibilidade muito grande na Libertadores, jogando fora dos seus domínios. Então a confiança é muito grande e tomara que a gente possa fazer um bom jogo e trazer um bom resultado. Cicinho, você que enfrentou a LDU com o São Paulo, não é? Observou de perto. Quais são os perigos para a equipe do Abel Ferreira nesta noite? O que a LDU tem de melhor, na sua opinião? Olha, Renata, o melhor da LDU é esse sprint inicial que eles dão na pressão, chutes de fora da área. Altitude. Então, uma equipe... por causa da... Sprint, gostei. Foi bem colocado. Sim, porque é uma equipe que ela vem para os 15 minutos iniciais fazendo a pressão. O São Paulo conseguiu controlar muito bem isso, teve até melhor em campo, mas acabou sendo surpreendido uma bola. Então, esses caras... O ataque da LDU é um ataque muito rápido. Só que o Palmeiras é um time muito bem posicionado defensivamente. O Palmeiras está jogando por música. Não acredito que vá encontrar dificuldades assim para sofrer muitos gols. Não, mas o Palmeiras eu acredito que passa com tranquilidade pela LDU. Porque a fragilidade que mostrou contra o São Paulo, esse time... Você está secando ou está falando a verdade? Não, estou falando a verdade. Então, não posso transmitir algo... Tá estranho. Não, porque assim, o São Paulo é uma equipe limitada e conseguiu criar muitas oportunidades. E o Palmeiras, com a fase que vive o Flaco Lopes e o Vitor Roque, assim, apareceu oportunidade, vai concluir em gol. Por isso que eu acredito que o Palmeiras é o favorito nesse jogo e volta com um resultado bem legal lá do Rito. Ronaldão, tem uma curiosidade nessa partida e eu separei para você aqui no programa. 2 goleiros reservas, não é? Tanto na LDU quanto no Palmeiras, os titulares não estarão à disposição. E aí os suplentes terão a responsabilidade de organizar a defesa. Chama atenção, é curioso. Chama atenção, é curioso. E nós vimos ontem um goleiro reserva fazendo estrago no Maracanã. Ontem o Cambeses. Cambeses, né? Cambeses. O cara fez estrago ontem, que foi 1-0, graças às defesas dele. Então, acho que é o seguinte, eu gostei até das palavras do Cicinho, porque o Cicinho tomou um cacete dele. Aí tá aí, apavorado. Olha, porque agora, o Cicinho, acontece o seguinte, quando você pega uma equipe ruim, o seu time se torna uma equipe ruim também, porque você pega e fala, pô, os caras ruins, velho. Aí você vai lá ruim. Agora, nessa fase da Libertadores, são 2 times num nível superior, que é o Palmeiras, esses caras estão chegando. Então agora vai ser diferente.
É taca, taca, taca lá. É que eu cheguei no momento... Eu cheguei no momento que, assim, se você não pode com ele, junte-se a ele. Eu torci tanto contra que não deu certo. Qual que é a música, Negão? Qual que é a música? Lembrando que a LDU eliminou o Botafogo também, né? Então... Botafogo, São Paulo e agora mais um brasileiro no caminho, que é o Palmeiras. 3 letras, Cici, presta atenção. 3 letras, 3-0 pra eles lá. Então a gente vai direto lá para Quito, mas antes os números da dupla Flaco Roque, hein? Nos últimos 16 jogos pelo Palmeiras. Olha só o número de gols, 11 para o Flaco, 13 para o Vitor Roque. O Vitor Roque tem mais assistências. A minutagem é baixíssima, hein? Para os dois participarem, então, de gols. Finalizações interessante, ao 49,50, certas, o Vitor Roque também um pouquinho à frente, e ações na área do rival. Isso é bem interessante, Mário. De 50 ele acerta 30, isso é muito bom. 50 ele acerta 30, e como presença na área do Vitor Roque mais que a do Flaco. Isso. De fato é isso, né? O Flaco... Tem dado tão certo. E como a gente falou, fez no cara a cara outro dia, né, o Eugênio, com quem que o Flaco bateria do Flamengo, a gente falou ali do Arrascaeta, né, do Maurício e tal. Enfim, é uma dupla que tá bem entrosada. Onde é que você tá aí, Eugênio? Que o pessoal tá correndo, tá treinando. Conta aí pra gente. É isso, Bruno. Bom dia pra você, pra todo mundo do estúdio, o pessoal em casa, fã de esportes. É isso, estamos aqui, mais uma vez, no Parque La Carolina, que é um parque muito grande, a região central aqui de Quito, e tem muita atividade esportiva. Então, por exemplo, a gente estava vendo aqui, tem 3 times da 2ª divisão do campeonato equatoriano que treinam aqui no gramado, tem um gramado gigantesco aqui, e tem o pessoal da polícia que faz também exercícios físicos, e é claro, os populares, os moradores da cidade, tem uma pista de atletismo, tem muitos equipamentos esportivos aqui. Mas está todo mundo pensando no jogo de hoje à noite, né? Jogo decisivo, semifinal de Libertadores. A LDU não chegava a uma semifinal desde o ano de 2008, quando foi campeã. O Palmeiras tem chegado quase sempre, né? À exceção do ano passado, quando caiu nas oitavas para o Botafogo. Nos últimos anos, o Palmeiras chega pelo menos às semifinais da Libertadores, tendo sido campeão em 20 e 21. Quanto à equipe da LDU, uma polêmica surgiu ontem. Trouxemos a informação da lesão do goleiro Gonçalo Valle, que é o goleiro titular da equipe. E ontem, jornalistas locais descobriram que havia um documento, um exame que foi feito antes do jogo com o Barcelona, e esse documento é do dia 16, o jogo foi no dia 17, que já atestava graves problemas no joelho do goleiro. Ainda assim, ele foi para o jogo. E aí, consequentemente, piorou ainda mais a lesão. Ele pode ficar até 10 meses afastado do futebol, o Gonçalo Valle, que tinha acabado de voltar da seleção equatoriana. Fez a sua estreia pela seleção equatoriana. Então, isso gerou um mal-estar muito grande nessa questão do departamento médico. Há outros jogadores que são dúvidas para o jogo de hoje. É muito difícil estabelecer qual vai ser a escalação da LDU. Alguns jogadores são base do time, né? Como os zagueiros, Ayala, Iade, o volante, Grueso. Mas daí o Ramírez, que vai jogar, a gente não sabe aonde, se vai jogar pela direita ou pela esquerda. O Quinones, lateral esquerdo, que pode ser o terceiro zagueiro. Mas daí em diante, não se sabe se o Alzugaray terá condições. O Cornejo, suspenso. Há muita dúvida sobre quem será também o centroavante da equipe, se vai ser o Estrada ou o Medina. E no Palmeiras, a gente fica sempre esperando uma surpresa do Abel Ferreira, né? Eu imagino que vai o Carlos Miguel no gol. Acho que deve voltar o Murilo na zaga depois da atuação do Bruno Fux no Maracanã. Mas talvez o Abel queira dar força, queira dar moral para o Bruno Fux. E lá na frente, muda alguma coisa? Ele de repente pode abrir mão de um dos 3 meias para colocar um jogador mais agudo, né? Que poderia ser o Facundo Torres ou o Sousa de um lado ou do outro. Não acredito muito nisso. O fato é que será um jogo de muita exigência física, com uma pressão alta da equipe da LDU, e o Palmeiras vai ser obrigado a lidar com essa pressão inicial, construir o seu jogo, sempre muita velocidade em transição para buscar a vitória aqui em Quito, o que já aconteceu, né? O Palmeiras tem bons resultados com o Abel Ferreira jogando na altitude. Bruno. E não só na altitude, mas também fora de casa, não é, Breiler? Aquele retrospecto de uma invencibilidade já de 25 jogos na Libertadores, Breiler. É incrível. Carrega isso para hoje? Carrega porque o Palmeiras tem lastro, Bruno. Isso é diferente do que a gente viu nos confrontos da LDU contra Botafogo e São Paulo. Contra o Botafogo, o Ancelotti disse que foi surpreendido pela postura da LDU. E a LDU joga dessa maneira, é um time ofensivo, o Thiago Nunes tem essa identidade de jogo bem estabelecida e foi surpreendido porque é um trabalho ainda incipiente, ainda tentando encontrar o time ideal. E o Crespo com o São Paulo, a mesma coisa. O Crespo tinha acabado de chegar, já encarou um mata-mata de Libertadores e ficou muito pesado para ele. O Thiago Nunes, com uma estrada maior,
conseguiu, de certa forma, ser superior. E eu vejo que o Palmeiras consegue lidar melhor com isso, com essas nuances, com esses detalhes que fazem a diferença na Libertadores. O Palmeiras e ainda mais o Abel, né, que gosta de estudar bastante o adversário, gosta de estabelecer um plano para cada partida, tem um poder de mobilização para esses jogos. Eu vejo que o Palmeiras está bem cercado para não ser surpreendido pela LDU, como aconteceu com São Paulo e Botafogo. Então isso mostra a diferença que faz um trabalho longevo como o do Abel. Pelo que a gente viu, Mário, desses confrontos da LDU com São Paulo e Botafogo, qual é o nível de adversário que o Palmeiras vai ter pela frente? Eu ia usar justamente esses dois exemplos. O Palmeiras, ele tem ali como fonte de estudo duas posturas completamente diferentes, né, dos brasileiros. O Botafogo praticamente abdicou das partidas, e aí a LDU se sentiu super confortável, tanto em casa quanto fora. Mas o São Paulo foi para jogo, conseguiu algum tempo ali muito legal fora de casa, mas aí por erros quase que individuais cedeu, né? O empate para a LDU e aí na volta não conseguiu. Eu acho a LDU bem mediana, assim, falando tecnicamente. Para mim, o Palmeiras, na individualidade e no coletivo, é muito superior, mas tem que dosar um pouquinho essa questão da altitude. Nesse sentido, então, e apesar, acho que da sequência decisiva, não é para o Palmeiras pensar em assinar empate antes do jogo, né, Eugênio? Ou é semifinal de Libertadores e o empate fora dá para assinar? Não é ruim. Um empate vai decidir em casa, mas ele tem condição de ganhar o jogo aqui. A gente sabe do poderio do Palmeiras e como ele consegue fazer esses resultados. E tem bola para isso. Eu acho até que a derrota para o Flamengo foi boa para tirar um pouco daquela confiança exagerada. Não estou dizendo que o Palmeiras entrou de salto alto, muito pelo contrário. Mas, de repente, você baixa um pouquinho para a terra para entender, né, que cada duelo é muito difícil quando você chega nesse nível de disputa. Com relação ao jogo de hoje, né, eu acho que o Abel vai aprontar alguma coisa diferente. Levando, por exemplo, a situação ontem do Carrascal, que foi, de certa forma, uma surpresa. Foi um jogador que, no jogo com o Palmeiras, não foi um jogador levado em consideração e, de repente, aparece muito forte para o jogo decisivo contra o Racing, sendo o melhor em campo. Eu acho que, de repente, pode pintar alguma coisa diferente no Palmeiras, algum jogador aí que não esteja sendo muito cotado. O Abel gosta muito de fazer surpresas. Com relação à LDU, dois detalhezinhos interessantes. Eles estão, claro, sonhando com a vaga na final, mas também estão pensando muito em somar pontos do ranking para o Mundial de Clubes de 2029. Também está na lista deles de prioridades. E hoje vai ter uma novidade na torcida aqui. É proibido levantar aquele sinalizador, né? Então eles estão fazendo um sinalizador alternativo. Todo mundo vai comprar um papel celofane vermelho, aquele meio transparente assim, e vai acender por baixo dele a lanterna do celular, para dar um efeito parecido com o efeito dos sinalizadores dos estádios tão tradicionais, hoje proibidos por questão de segurança. Bruno? Ah, legal. Achei bem criativos. A torcida do Galo fez isso. Recentemente, eu lembro. Legal. Boa, e aí não desobedece às regras. E ainda assim mantém, né, o ambiente. Ô, Eugênio, você já volta pra gente tentar, então, imaginar qual seria uma surpresa, já que o Eugênio falou, o Abel gosta, às vezes, de fazer alguma coisa diferente. A gente vê algumas opções aqui, vou querer saber a opinião de vocês, tá? Na sequência do Sport Center tem mais de Libertadores. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês o campinho com a provável escalação do Palmeiras para esse jogo na altitude de Quito, lá no Equador. Olha só, o time deve ter Carlos Miguel, né, porque o Everton continua fora. Kelvin na lateral direita, eu tenho dúvida se o Kelvin começa esse jogo lá na altitude. Tenho a impressão de que o Giai deva iniciar, porque... Tem outra dúvida. Fora, o Mansur vai dizer já. Gustavo Gomes e Bruno Fux ou Murilo e o Piquerez na esquerda. Aníbal Moreno, Andreas Pereira, qual é? Se vai o Martínez ou o Aníbal teve dificuldade do Maracanã, não sei se isso vai influenciar. Pode ser que tenha alguma... Jogando fora de casa, acho que é mais tranquilo, entendeu? Às vezes vai jogar em casa, acontece um jogo assim, às vezes... Assim, o Aníbal vinha numa boa sequência, né? O jogo do Maracanã acho que foi uma exceção ali, né? Foi mal, mas... não deve mexer nele. Moral ali, né? Aníbal e Andréas, Maurício, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. No caso da zaga, a mesma coisa, né, Mansur? Assim como o Aníbal, o Bruno Fux não foi bem no Maracanã, mas vinha numa boa sequência. Mas acho que pela imposição física num jogo fora de casa, talvez o Murilo seja bola cruzada a opção. na área. O Murilo tem uma bola muito bom de saída forte. De bola, mas Isso. o Murilo nesse embate físico, né? Físico, individual, com os atacantes, ele é muito bom. Talvez por isso tenha a impressão de que o Murilo seja o escolhido. Talvez já fosse escolhido em outras circunstâncias, mesmo que não tivesse acontecido o que aconteceu com o Fux no Maracanã. Talvez pudesse ser uma mudança. E aí também... podendo dizer, se joga Aníbal e Andréas ou Andréas na frente, ele coloca um outro volante, porque fora de casa, saúde,
né? Preservar essa parte técnica de saída de bola é boa, mas jogando altitude você não dá prioridade para isso. É a questão dele jogar lá Maurício ou, de repente, um Alan, saúde ou essa retenção um pouco mais de bola. Então, ele tem essas opções aí que ele pode analisar bem. Agora, como eu disse no caso do Flamengo, peça não falta, né? Não falta. Interessante como se estabeleceu já o protocolo para Quito de você treinar lá, né? Há um tempo atrás ia para Guayaquil, voava no dia do jogo, hoje em dia... Era a única experiência vivida. Só que teve um período, teve um jogo... eu lembro bem que o Roger Machado no Grêmio, eu acho que foi no Grêmio, ele foi, acho que quase uma semana antes para jogar, treinar e jogar. E ele mesmo também treinava para poder ver e o resultado do jogo acabou não sendo bom. E aí veio essa questão, mas você vê, o Palmeiras ele já foi um dia antes, então você tem essa... A seleção passou a chegar, às vezes quando jogava eliminatórias na sexta, é verdade. Em Quito chegar, às vezes na terça. E não é que vai te gerar uma adaptação, porém o seu corpo, o seu cérebro ele já vai entender algo, tem a velocidade da bola e ver como que cada um vai reagir para fazer a escolha. A tese dos preparadores e fisiologistas é que, diferente de La Paz, onde após 6 horas você começa a você está exposto aos sintomas, isso pode fazer você na véspera do jogo ter uma noite muito ruim e chegar debilitado para o jogo. Em Quito, os sintomas de altitude, eles não são algo que para os atletas, dificilmente eles vão ter eles vão tendo desempenho físico ao longo do jogo naturalmente. Mas você ganha mais com a sua adaptação técnica ao jogo, a velocidade da bola, ao ambiente, você treinar lá, você ganha mais tecnicamente, pesa muito mais a balança do que uma eventual perda física por ficar mais horas nessa altitude que é menor do que La Paz. Por isso vale mais a pena chegar lá. A experiência que eu vivi saindo indo para La Paz, no dia do jogo, que a gente foi com a seleção no caso, ele tem um lado ruim que é a viagem. Então, às vezes, a viagem te causa algo de estômago e aí você tem que ir direto. É uma programação totalmente diferente. A gente já chegou em La Paz um dia antes com o Inter e quem tinha que passar mal, já passa mal descendo a escada, né, cara? Vai dormir no hotel, tudo que tem lá. A experiência para alguns não foi boa também. Só que chegar em Quito, cara, o aeroporto Quito é no meio das montanhas ali. E quando a gente foi também, esse negócio de descer, rapaz, o avião, que ele balangou mais do que pipa sendo desbicada, bicho. Aí todo mundo passa mal. Isso pode acontecer, um dia de um tempo ruim. Rapaz do céu, também a experiência, então, de você já estar na cidade, você consegue também se recuperar melhor, seguir uma programação um pouco melhor. É isso. Informações agora da LDU do Equador e Palmeiras jogam nesta quinta-feira às 21h30, horário de Brasília, no estádio Casablanca, em Quito, pela partida de ida da semifinal da Conmebol Libertadores. A equipe de Quito, comandada por Thiago Nunes, especializou-se em tirar equipes brasileiras no mata-mata desta Libertadores. Nas oitavas de final, venceu o Botafogo e nas quartas, despachou o São Paulo, vencendo tanto na ida quanto na volta. Somando as competições locais, a LDU não perde há 5 jogos. São 4 vitórias e 1 empate. Já o Palmeiras vem de derrota para o Flamengo no Brasileirão. O time, porém, segue líder na competição nacional. Pela Libertadores, os comandados por Abel Ferreira chegam depois de eliminar o Universitário do Peru e River Plate da Argentina. O Verdão defende uma sequência de 25 partidas sem derrotas para equipes estrangeiras no torneio continental. Após a partida desta noite, os times definem uma vaga na decisão na quinta-feira que vem, às 21h30 de Brasília, no Allianz Parque. O vencedor do confronto irá enfrentar na final quem passar de Flamengo e Racing, da Argentina. A grande decisão está marcada para dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. O time da casa tem uma baixa importante. Gonzalo Valle, goleiro titular, tem uma lesão no joelho que irá tirá-lo de combate. O experiente Alexander Domingues, de 38 anos, vai assumir a vaga. De La Cruz e Alzugaray, recuperados de lesões, podem ser novidades, ao menos no banco de reservas. Escalação provável: Alexander Domingues, Alala, Adé e Quinones, Quintero, Minda, Pastran, Villamil, Gruezo e Alvarado, Brian Ramírez e Medina. O Verdão tem 3 desfalques para o jogo: o Everton, Lucas Evangelista e Paulinho. Do trio, apenas o goleiro tem no momento expectativa de retorno ainda em 2025. A tendência é de que a escalação seja semelhante à utilizada no domingo, contra o Flamengo.
Uma novidade pode ser a volta de Murilo no lugar de Bruno Fux. Escalação provável: Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Andréas Pereira, Maurício e Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Quem está fora: o Everton, fissura em osso da mão direita, Lucas Evangelista, cirurgia na coxa, e Paulinho, cirurgia na perna direita. Pendurados: o Everton,